pessoal, hoje terça-feira, dia 6 de setembro, amanhã é feriado no nosso mercado, dia da independência, a gente vai rolar aí o mercado lá fora e a gente vai ficar parado aqui no nosso mercado. Pessoal, o Ibovespa no pregão de hoje terminou com uma valorização de 0,95 no nosso mercado. Bolsas americanas também trabalharam no campo positivo, depois da volta do feriado deles de lá, e a moeda americana praticamente aqui derreteu no nosso mercado. Mais de 2% aí de desvalorização para a moeda americana no nosso mercado, o dólar comercial já cotado a 3,20 aí no fechamento do pregão de hoje. Em relação ao fluxo, pessoal, quem acompanhou o nosso giro do mercado hoje mais cedo, por volta de 2 horas da tarde, a gente fez até um pouquinho mais tarde, era 2 horas e pouco, a gente estava com o movimento que comprador no nosso mercado à vista, comprador no nosso Ibovespa futuro e também até comprador no nosso dólar. A gente estava com uma alta do nosso índice de 0,3 e esse fluxo todo comprador. Olha como é que é interessante acompanhar o fluxo estrangeiro, pessoal, através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Olha o fechamento de hoje, de 0,3 a gente foi fechar hoje em 0,9. Aí você comenta, poxa, você está percebendo aqui que eles venderam no nosso mercado à vista. Joia, mas lembra que eu falei com vocês que a gente vai captar as informações de fluxo antes de ocorrer o leilão de fechamento? A gente fez isso hoje, pessoal. Olha que interessante como é que eles estavam nas posições antes do encerramento do leilão do pregão de hoje. Dá uma olhada. Eram 17 horas e 6 minutos. O nosso índice estava subindo 0,62. Estava ocorrendo aí o leilão. E olha como é que eles estavam, pessoal. Ponta compradora. No nosso mercado à vista, praticamente aí 90 milhões de reais no nosso mercado. O que eles fizeram? Eles entregaram praticamente tudo aí no leilão de fechamento no nosso mercado à vista. A gente subiu de 0,6 para 0,9. Bom, e eles conseguiram aí embolsar praticamente toda essa movimentação do mercado à vista. No mercado futuro, eles pularam de 53 para 76 aí até o final do pregão. Então eles incrementaram essa ponta compradora no nosso Ibovespa futuro. E na moeda americana, eles estavam vendedores em 9 milhões e terminaram o pregão de hoje com 6 milhões de reais de saldo negativo para a moeda americana no nosso mercado. Pessoal, viu como é que é interessante acompanhar o fluxo estrangeiro? Então, dessa movimentação vendedora deles, por volta de 95 milhões, foram em vários ativos. Tipo, ativos que eles estavam atuando na ponta vendedora, eles chegaram a vender 10 milhões de Ambev. Tá vendo aqui, ó, a Ambev terminou com saldo negativo de 8 milhões e a Ambev estava com saldo de 18 milhões aqui no nosso fechamento do pregão de hoje. Se a gente olhar aqui a movimentação também das ações da Petrobras ordinária, 24 milhões antes do leilão e depois do leilão 33 milhões. Venderam aí cerca de 11 milhões também das ações ordinárias da Petrobras. No ambiente comprador também eles chegaram a vender as ações da Croton, no caso aqui Croton, que a gente está verificando aqui, estava com uma posição compradora de 6 milhões depois do leilão. Antes do leilão, eles estavam com uma ponta compradora de Croton em 14 milhões de reais. Então, fizeram, na verdade, esse movimento de realização de lucros no nosso leilão de fechamento. O nosso índice subiu e eles aproveitaram e praticamente zeraram aí essa ponta compradora no nosso mercado à vista no pregão de hoje. Dando uma olhadinha lá nos nossos contratos, pessoal, olha que interessante. Lembra que no pregão de ontem, a gente inclusive teve aquele pregão esvaziado pelo fato do feriado americano? A gente começou o pregão de ontem com 200 pontos de variação positiva e eles já estavam vendendo. Inclusive, quem quiser pode olhar o nosso vídeo de ontem. Então, o que acontece? Depois disso, a gente teve uma correção do nosso índice no pregão de ontem de pouco mais de 300 pontos. E hoje, o que aconteceu? A gente começou em alta, inclusive, 95 pontos aí de valorização na primeira hora e eles atuando na ponta compradora, pouco mais de 55 milhões de reais. E depois, na segunda hora, simplesmente a gente perdeu aqui quase 400 pontos no nosso mercado. E o que aconteceu com o fluxo, pessoal? Compraram mais 30 milhões. Então, nas duas primeiras horas, já estavam aí com um patamar de 80 milhões de reais. Praticamente o valor que eles terminaram o pregão de hoje. Então, o restante do pregão, o que eles fizeram? Só controlando. E o que a gente fez aqui na evolução dos preços? Depois que a gente marcou esse fundo aqui, às 11 da manhã, em base horária, em 60,155, a gente evoluiu 700 pontos para o nosso Ibovespa futuro. Ok? E o fluxo simplesmente já tinha feito praticamente o dever de casa por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E no dólar? Ficaram com movimentação vendedora praticamente quase o pregão todo. Inclusive, quando a gente fez um giro do mercado pouco mais de 2 horas da tarde, eles fizeram um pico
nessa ponta compradora, eles chegaram a ficar com cerca de quase 4 milhões de reais na ponta compradora. E depois de alguns minutos, eles já venderam toda essa movimentação e já fecharam às 3 horas da tarde. Claro que com volume vendedor menor, mas também continuaram essa ponta vendedora. Então, de 2 horas para frente, o que eles fizeram? Eles saíram desse pico de venda e foram diminuindo até o final do pregão. Ou seja, colocando lucro no bolso. Por quê? Porque a movimentação hoje na nossa moeda americana foi muito forte. 91 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. E o que eles tiveram de projeção aqui? Eles tiveram projeção no dólar 46 pontos de projeção de lucro. Deu aí quase 5 milhões de reais. No caso do Ibovespa Futuro, eles tiveram aí cerca de 390 pontos de projeção de lucro, que deu aí quase 500 mil reais no nosso mercado. Então, o mercado, para eles hoje, do mercado futuro, foi uma projeção de lucro bem satisfatória aí para a nossa bolsa. Vamos dar uma olhadinha lá na evolução diária dos nossos contratos? Pessoal, no dólar a gente chegou até a tirar aqueles labels que a gente tinha colocado ontem, porque a gente estava fazendo escadinha para cima, só que hoje a gente levou um tombo. Inclusive fizemos hoje, no encerramento, a mínima do contrato, 3.218. E eles atuaram na ponta vendedora no pregão de hoje, mas a gente percebe que a movimentação da moeda americana foi bem mais forte do que o volume vendedor por parte deles no pregão de hoje. Então, vamos ficar atento nessa movimentação vendedora, porque ainda no contrato eles estão acumulando o quê? 17 milhões de ponta compradora para esse contrato que vai se encerrar no final do mês de setembro. Eles estão nessa ponta compradora no dólar, mas dá uma olhada na ponta deles no nosso índice futuro. Lembra que a gente comentou ontem com vocês que o índice futuro praticamente não saiu do lugar e eles aproveitaram para realizar lucros? Hoje eles retomaram ponta compradora. E qual que é a evolução dos nossos preços? Evolução ascendente. A gente já está trabalhando, a gente até comentou com vocês ontem, que a gente já estava trabalhando no fechamento com já ponta positiva para esse contrato, que vai se encerrar aí em meados do mês de outubro, dia 13. E eles estão acumulando aí nesse contrato cerca de 170 milhões de reais de ponta positiva no nosso mercado. Dando uma olhada novamente lá nos nossos ativos, se vocês perceberem a movimentação deles no nosso giro rápido do mercado, eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações preferenciais de Vale. Estavam com cerca de 30 milhões de reais nessa ponta compradora. Praticamente mantiveram esse mesmo patamar. E o ativo, que estava se valorizando cerca de 1,6%, terminou o pregão de hoje com 2,18% de valorização. Na ponta vendedora, eles estavam atuando aonde? Nas ações da JBS. Estavam com cerca de 27 milhões de reais na ponta vendedora. O ativo estava caindo quase 3,9%. De 27 até o final do pregão, o que eles fizeram? Reduziram, passaram para 19%. O ativo que estava caindo lá 3,9, terminou o pregão de hoje com uma desvalorização de 1,9 no nosso mercado. Na ponta compradora hoje, eles tiveram o quê? Uma projeção de lucro, porque a variação média dos ativos que eles compraram foi positiva. Só que na ponta vendedora, a variação média dos ativos que eles venderam também foi positiva. Eles perderam dinheiro nas ações que eles atuaram na ponta vendedora. Só que olha o net aqui da ponta compradora. Além do volume ter sido maior aqui, no caso da variação, eles conseguiram aí auferir lucro também no nosso mercado à vista, coisa que a gente comentou com vocês ontem que não tinha ocorrido e que não era usual no nosso mercado. Hoje voltaram dentro da normalidade. No mercado de opções, as opções de Petrobras, a gente já tinha observado no nosso giro que eles estavam atuando na ponta vendedora. Então, até o final do pregão de hoje, eles diminuíram um pouco essa ponta vendedora, principalmente nas causas de Petrobras. Eles conseguiram oferir lucro tanto para as opções de Petrobras quanto para as opções de Vale. E já em Vale, ficaram praticamente aí nesse mesmo patamar. Eles chegaram a diminuir um pouco essa ponta compradora de calls e a ponta vendedora de puts, né, que seria a projeção de alta, chegaram a permanecer aí nesse mesmo patamar no pregão de hoje. Como eles lucraram nas duas pontas, vamos dar uma olhada lá no nosso quadro? Pessoal, hoje é o dia do show, que é o que a gente comenta aí com vocês. Sempre quando eles conseguem lucrar nas 4 pontas, a gente fala que é o dia de show por parte deles. Nas opções de Petrobras, que eles atuaram na ponta compradora, 0,15 de alta. Na ponta vendedora, 1,04 de queda. Nas opções de Vale, que eles atuaram na ponta compradora, 6,37 de alta. E na ponta vendedora, 1,70 de variação negativa. Então eles conseguiram aí auferir lucro nas 4 pontas das opções, das 20 opções de maior ponta compradora e vendedora por parte das corretoras estrangeiras no nosso mercado no pregão de hoje. Legal, né, pessoal? Gostaria de dar um aviso que hoje, pessoal, é o último dia que a gente está recebendo aí o e-mail da galera que está querendo realmente participar do nosso treinamento, que vai focar essas estratégias
conforme o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E vocês veem a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Hoje, então, é o último dia que a gente vai colher esses e-mails das pessoas interessadas. Para quem não está acompanhando o nosso canal, a gente está fazendo aí um treinamento que vai variar entre R$500 e R$1.500, dependendo aí da demanda do pessoal que tem interesse no treinamento. E quem tiver interesse, tem até hoje para poder mandar para a gente um e-mail referente a esse treinamento, justamente para esse e-mail aqui, pessoal. treinamento.gringolândia@gmail.com. Eu peço para que vocês coloquem lá o título treinamento profissional, para que vocês caiam exatamente na área de interesse das pessoas que estão querendo fazer o nosso treinamento. Pessoal, então só recapitulando, amanhã é feriado no nosso mercado, o mercado lá fora vai estar rodando e a gente aqui parado no dia de amanhã. Quinta-feira a gente está de volta nessa mesma toada do nosso mercado, fazendo o nosso boletim intradiário, que é o nosso giro do mercado, e no final do dia também com as posições e as pressões que são feitas por parte dos grandes players internacionais que atuam no nosso mercado. Um forte abraço a todos, bom feriado e até a próxima.